E aí, galera, vamos começar mais um react. Olha aí, mais um vídeo do Manual do Mundo. O amado, o queridíssimo Iberetônio, falando como é que vai funcionar o submarino nuclear brasileiro. Você sabia que a gente faz submarino? Você sabia que ele funciona com energia nuclear? Tá sabendo agora! Hoje você vai ver como funciona um submarino nuclear. Na verdade, não um submarino nuclear qualquer. Você vai ver como funciona um O submarino nosso nuclear brasileiro. Já faz um tempo que a gente queria explicar aqui no manual como é que funciona um submarino nuclear e a gente descobriu que o submarino estava sendo simplesmente desenvolvido do lado do Manual do Mundo. Bonitão, hein? Que tinha uma super maquete do submarino nuclear brasileiro aqui no Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo. Bom. Então a gente vai aproveitar essa belezinha não só para você entender como é um funcionamento do submarino, mas afinal de contas, qual é a vantagem do submarino nuclear? Por que é legal o Brasil ter uma máquina dessas? Vamos estudar o bichinho pela maquete mesmo. Vou começar pela proa. Para começar, os outros têm, é bom que a gente tenha. A mágica da guerra é essa. Inclusive, bomba atômica. Um dia nós teremos. Aguardem. Pela frente do submarino e a gente vai avançando aqui, passando parte por parte. Aqui no bico do submarino, ele não é assim por dentro, tá? A gente tem uma espécie de uma carenagem, um casco hidrodinâmico que funciona para que ele possa navegar bem, para que ele possa passar bem pela água. Aqui dentro, a principal coisa que a gente vai ter é o lastro de vento da frente do submarino. Qualquer semelhança com o submarino não é mera coincidência. A gente teve que estudar muito o submarino para fazer o bichinho. Um alerta, o submarino construído pelo Iberê não era nuclear, tá? Calma, calma, não criamos cânico. E Zé, eu tinha percebido que estava um pouquinho baixo, mas o vídeo passado era aula de gutural, né? Então, aumentei aqui o volume rapidamente porque o anterior estava mais baixo. E qual é, pô? Não venha citar o Dr. Enéas Carneiro. Meu número é 56. Então, não faz isso não. E bomba atômica é bomba atômica, não foi feita para jogar nos outros, mas infelizmente é a arma do diálogo, né? Quem tem ela consegue sentar na mesa para dialogar. Aqui atrás a gente percebe que o submarino tem 3 decks, tem 3 andares. No primeiro andar a gente vai ter o lugar onde os marinheiros dormem, embaixo tem uma sala de torpedos e aqui talvez uma informação muito importante. Muito maneiro saber que você dorme em cima do depósito de torpedos, possivelmente uma das baias de lançamento. Top! Quando a gente fala de submarino nuclear, não quer dizer que ele vai soltar bombas nucleares. Isso é importante. Que o submarino tem uma propulsão nuclear. No caso do submarino brasileiro, ele vai soltar torpedos que servem para atacar outros submarinos ou para atacar alguma coisa que esteja na superfície, como um porta-aviões ou um barco. Esses detalhes aqui podem parecer umas capinhas de parafuso, um defeito da maquete, mas não são não, é por aqui que saem os torpedos. Aí, e aqui viu? embaixo a gente tem uma praça de baterias, são as baterias que vão suprir energia para o submarino todo e também para o motor elétrico que fica lá atrás. Aqui em cima a gente vai ter a vela do submarino, que é essa parte que geralmente fica para fora quando você vê o submarino navegando na superfície. Calma, não é um navio a vela, mas chama-se vela essa cabecinha ali do submarino. Lá ele. Isso aqui também é uma superfície hidrodinâmica, ela protege o que está aqui dentro, tá? Não existe uma sala em que as pessoas trabalham aqui, não. A vela serve principalmente para você ter um tubo por onde as pessoas saem e para ter todos esses mastros, onde tem radar, vários instrumentos. tem snorkel, tem o periscópio, as antenas e tudo mais. Essas asinhas captei a mensagem, Berê. Servem mais ou menos como se fosse a cauda do avião, nesse caso para dar mais estabilidade para o submarino. Lá atrás a gente vai ter um desse maior. Logo embaixo da vela a gente vai ter uma sala de comando, que é mais ou menos como a sala de comando de um navio. É aqui que se decide para onde o submarino vai, qual é a hora de atacar, se você vai fazer o submarino descer, se vai fazer ele subir e tudo mais. Embaixo a gente vai ter os habitáveis, que são os refeitórios, a cozinha, olha que bonitinho, e tudo mais. E mais para baixo ainda a gente tem... esqueci o nome. Praça de máquinas? Praça de máquinas. Aê! E aqui no fundo do porão, a gente vai ter uma praça de máquinas. Obrigado, Apolo. Uma das coisas mais importantes que existe aqui é um gerador de oxigênio. Sim, agora a gente vai começar a ver as vantagens de um submarino nuclear. Esse aqui, o padrão, vai ficar mais ou menos uns 3 meses debaixo d'água sem nunca subir. Porque... Pausa!
Ele tem energia suficiente para isso. Para que que a gente tem que subir na superfície? A gente respira. Ah, curte, mas então não tem como ficar mais tempo? Tem. Tem submarinos com sistema de filtração, né, filtragem, enfim, de ar, e você mantém ali o ar limpo e reciclado por bem mais tempo e você consegue ficar, né, funcional debaixo d'água. Aí os motivos são psicológicos de você voltar à superfície, voltar a ver a luz do sol, por exemplo, né? Mas para filtrar ar e reciclar nessa capacidade toda, né, você precisa de mais coisa, mais equipamento, mais espaço que você vai ter que ocupar ali. Lembra que eles já estão reciclando água, né? Então o estoque de água potável também é importante na durabilidade desse submarino debaixo do oceano. Como você não precisa de combustível para o diesel, não precisa de oxigênio para queimar no motor, nem nada disso, a tripulação pode ficar lá embaixo e você gera oxigênio para as pessoas respirarem usando água. Então a água do mar é purificada, depois ela é quebrada, você usa o oxigênio aí da molécula da água para respirar. A partir daqui começa a parte que é absolutamente diferente de um... Tá vendo? Aqui no caso eles usam não faz um reciclo direto. Eles fazem a extração do CO2 do ar para, né, não ter uma alta concentração de gás carbônico, que está todo mundo expirando ali, e na hora que você inspira tem que ter oxigênio. Então o cara faz eletrólise da água para poder gerar oxigênio e esse oxigênio ser respirável para a gente. Submarino tradicional em que pouquíssimos Olha o reator nuclear ali, meu Deus! Só para você ter uma ideia, o Brasil é o 7º país do mundo a ter o seu submarino nuclear. Basicamente, a gente vai ter uma usina nuclear em miniatura. Então, essa parte Peraí, que vale voltar aqui, só um instantinho. A gente vai ter uma usina, país do mundo, países dominam a tecnologia. Só para você ter uma ideia, o Brasil é o 7º país do mundo. 7º país do mundo a ter um submarino nuclear. Lembra a parte que eu já contei para vocês que o Brasil é top na tecnologia nuclear? A gente sabe encontrar o minério, a gente sabe extrair o minério de urânio da Terra, a gente sabe, né, transportar ele direito, a gente sabe armazenar direito, a gente sabe refinar ele da forma correta, a gente sabe empregar ele bem numa usina nuclear, a gente sabe fazer reator nuclear e a gente sabe fazer o descarte e reciclo de material radioativo. A gente domina tudo, irmão. A gente só não é 01 porque, né, motivos. Ao ter o seu submarino nuclear. Basicamente, a gente vai ter uma usina nuclear em miniatura. Então, essa parte que você vê brilhando aqui é um reator nuclear. Aí dentro vai urânio enriquecido e isso vai fazer com que a gente consiga esquentar muito a água que está passando por esse reator. Então, primeiro a gente tem uma energia nuclear que vai virar energia térmica, água quente. Essa água quente vai gerar muito vapor. Esse vapor vai para uma turbina que tem aqui e essa turbina está ligada num gerador elétrico. Então, no fim das contas, toda a parte nuclear serve para a gente gerar eletricidade. Qual que é a vantagem disso em relação ao submarino a diesel? No submarino a diesel, que é o mais comum, ele também vai usar o motor a diesel para gerar energia elétrica. Mas aí o motor vai precisar de muito óleo diesel, isso significa que ele vai ter que abastecer muitas vezes. O motor a diesel consome muito oxigênio, então o submarino tem que ficar subindo para a superfície para captar oxigênio para fazer o motor funcionar. E com isso Tô queimando diesel dentro de um espaço fechado, irmão. Vai ter que sair para algum lugar. Ou tu acha que ele vai ter um cano de descarga cuspindo isso para fora, assim, com tranquilidade? Para qualquer um ver as borbulhas. Entendeu? Tem esse tipo de preocupação. Então o submarino ele é para ser indetectável, né? Foi para debaixo d'água? Goodbye. A gente vai ter um submarino que não pode ficar muito tempo debaixo d'água. O padrão ali é alguns dias. Só pra você ter uma ideia do que eu tô falando, no submarino nuclear brasileiro... No submarino nuclear brasileiro, a previsão de troca de combustível é a cada 15 anos. 15 anos! Anos! São 15 vezes 365 dias. Esse é o tempo necessário para você ter que trocar as varetas de combustível do reator nuclear que vai dentro do submarino. Nesse meio tempo, ele passa alguns meses, né, debaixo d'água numa tranquilidade, até ter que voltar à superfície, que, né, troca a tripulação, dá um passeio, o pessoal vai dar um pulo na praia. A vida. Sim, é isso mesmo que você ouviu. Essa usina que a gente tem aqui dentro não precisa de oxigênio, não precisa de absolutamente nada do meio externo
durante 15 anos. Isso quer dizer que a limitação de tempo que o submarino pode ficar debaixo da d'água gente. não tem nada a ver com a propulsão dele, tem a ver muito mais com as pessoas que estão ali, porque elas precisam comer e porque elas ficam estressadas de ficar meses debaixo d'água. É por isso que o padrão é ali ficar no máximo uns 3 meses. Vamos seguir. Magikarpos, meu amado, nós temos um submarino nuclear, temos 0 porta-aviões. Por motivos de Minas Gerais e São Paulo, um virou museu e o outro, se sair do pier, afunda. Mas, né? Aliás, eu acho que foi o São Paulo que foi vendido, expatriado, mandado embora, enfim, ele estava cheio de arsênico, não foi? Não foi esse que mandaram afundar? Nossa história com porta-aviões não é boa não, mas calma, calma que agora há esperança. Temos um submarino nuclear, temos um caça de 5ª geração, né? O Gripen BR, né? Feito em parceria com a Suécia, né? A Saab. Então agora a gente tem essa tecnologia, a gente já tem um caça supersônico, a gente tem um submarino nuclear, as fragatas estão aí, né? Então quem sabe o nosso próximo passo não seja construir um porta-aviões nuclear, inclusive. O caminho agora da usina nuclear aqui para entender um pouquinho como ela funciona. Esse aqui é o coração de tudo, é o Olha que lindo! Nuclear, a parte mais importante do submarino de longe. O que tem dentro? São varetas de metal. E dentro dessas varetas de metal a gente vai ter pastilhas de urânio. É o urânio que é o combustível. Ele vai explicar, mas eu não consigo não, foi mal. Um oferecimento Boston Medical Group, para precoces. Aqui embaixo são as varetas de combustível. Dentro dela você tem urânio 235. Beleza, lindo, maravilhoso. Ele vai cuspir radiação, vai cuspir nêutrons, vai tentar acertar outros átomos de urânio. Se ele começa a acertar assim descontroladamente, a reação acelera, você aumenta a temperatura, vai perdendo o controle do negócio. Para isso, lá em cima, você deve estar vendo que tem umas varetinhas assim, um negocinho para controlar, são varetas de controle. Essas varetas vão entrar para impedir que uma das varetas de combustível enxergue a vizinha. E assim você vai reduzindo o quanto esse disparo de radiação consegue acertar a próxima vareta de combustível. Você controla a reação no total. Você diminui ali a potência do seu reator desse jeito. E assim você faz a reação controlada, mantendo uma geração constante de calor. Esse calor vai esquentar a água, essa água vai, né, trocar calor com outro trocador. E aí, vapor é produzido, gira a turbininha e aí você tem eletricidade. Cara, é bonito demais, Do reator nuclear. Aqui a gente vai ter uma entrada de água e no momento em que a água circula por entre essas varetas, ela vai esquentar, vai aumentar bastante a temperatura da água e ela sai por aqui. Uma das coisas mais importantes do reator são essas barras, porque o urânio, no momento em que ele quebra, ele libera radiação e isso provoca a quebra do próximo átomo de urânio. Se você conseguir colocar um muro no meio, você consegue frear essa reação em cadeia do urânio. Isso significa que você consegue frear o reator. Então, no momento em que eles querem diminuir a potência do reator, dá para descer essas barras, ou no momento que você quer aumentar um pouco, você sobe as barras de volta. Se você assistiu o nosso vídeo em que a gente foi na usina nuclear de Angra, você vai falar, pô, Iberê, mas lá tinha uma maquete praticamente idêntica a essa, funciona do mesmo jeito. Quase. Porque lá na usina nuclear você tem espaço de sobra, dá pra você colocar o reator onde você quiser. E como é que você faz isso no submarino? A gente tá falando de um reator nuclear, tem que caber dentro de um submarino, que é super apertado. Então, no fim das contas, o que define o tamanho do submarino é o próprio reator nuclear. No caso do brasileiro, ele tem um diâmetro de 9,8 metros, o que é bem pequeno, né? Então eles têm que ter muita tecnologia para fazer com que um reator desses caiba dentro do submarino. E sim, é o Brasil que tem que desenvolver aqui toda essa tecnologia, porque não tem ninguém que vende ou que conte pra gente como é que coloca um reator desse dentro do submarino. A água que passou pelo reator e esquentou vem para essa tubulação vermelha, a gente chama essa água de circuito primário. Nesse equipamento ela vai esquentar uma segunda água, que é a água do circuito secundário. Viu? A água do circuito primário nunca vai ter contato com o resto do planeta, ela só vai trocar com o secundário. O secundário não capta a radiação do reator, ela não passa diretamente no reator. E aí esse sistema secundário é que vai produzir o vapor que vai gerar a turbininha ali do nosso gerador elétrico. E ó, respondendo ao Sintra aqui no chat, ele falou, pô, varetas de deutério, que são as varetas de controle? Não, as varetas de combustível, elas são ocas, tá? E são recheadas de pastilhas de urânio. Só que as varetas de controle, elas geralmente são utilizadas com carboneto, né, o carbeto de boro, tá? Às vezes pode ter uma liga com cádmio, né, hafnio,
Pode ter usado até, por exemplo, prata, tá? Gadolinho, depende do que você tá querendo fazer. Se são varetas mais centrais no reator, onde a temperatura é mais alta, ou se você está com varetas na parte externa do reator. Então tem materiais diferentes que você pode usar. Agora, deutério é o hidrogênio com massa 2. É um próton, um nêutron, um elétron. Né? O hidrogênio que a gente vê na tabela periódica é o prótio. Deutério é um dos isótopos dele. Então, não. O deutério, no caso, vai ser formado deutério ali na água do sistema primário, que circula dentro do reator. Essa água vai ter produção de deutério, porque os hidrogênios vão ser bombardeados por nêutrons. E aí você vai ter produção de água pesada, que em vez de ser H2O com 2 hidrogênios normais, é H2O com 2 deutérios. Olha aí. Órfãos da Silbene e também a cultura. Momento telecurso. Essa água sai vaporizada, né? Vem vapor por aqui, entra numa turbina, faz girar essa turbina, depois ela vai ser esfriada para voltar a ser líquida e volta aqui por essa tubulação verde. Tanto o sistema de água primário quanto secundário Bonitão, são fechados, tá? Isso significa que essa água não fica sendo colocada para dentro ou para fora do submarino. Existe só um terceiro sistema, que é o terciário, que ele serve para refrigerar essa água que acabou de sair da turbina, ali num condensador, que aí sim, eles pegam a água do mar, ela esfria a água que está ali em vapor, e essa água pode ir embora porque ela nem passou perto do reator. Essas turbinas, elas vão fazer girar um gerador elétrico que está aqui atrás, e aí sim a gente tem energia sendo gerada para o submarino inteiro, não só para propulsão, mas também para acender as luzes para todo o sistema dele. Atrás desse gerador aqui em cima, a gente tem uma sala de controle da usina. É mais ou menos como se fosse aquela sala de controle que a gente viu lá em Angra. Aquela sala deste tamanho cabe dentro do submarino, pequenininho. A gente precisa controlar a energia que sai e tudo mais. Para proteger as pessoas, em volta do reator existem 2 proteções de chumbo, inclusive em volta de um corredor que existe para comunicar a parte da frente com a parte de trás. Nessa área são pouquíssimas pessoas que trabalham e no momento em que elas passam por essa barreira de chumbo, você já tem que colocar um dosímetro para saber se as pessoas estão recebendo muita radiação. Você precisa checar a roupa das pessoas para saber se elas não estão saindo com nada radioativo, como acontece numa usina nuclear comum. Sim. E finalmente a gente chega no motor do submarino, que é elétrico. Eu juro que desde criança eu imaginava assim que, sei lá, o urânio fazia girar o hélice de algum jeito, não tem nada a ver com isso. É praticamente uma usina que gera energia elétrica. É maneiro, motor elétrico que está ligado num eixo direto no hélice. E no fim das contas, aqui atrás a gente tem uma coisa bem parecida com uma cauda de avião. São 2 lemes, eles definem se o submarino está indo para a esquerda ou para a direita, ou na linguagem náutica, para bombordo ou para starboard. E também 2 hidroplanos que definem se o submarino está indo para cima ou para baixo. Uma outra vantagem do submarino nuclear que eu não falei ainda é que ele é muito mais rápido do que o submarino convencional. Para você ter uma ideia, um submarino a diesel, ele vai chegar ali nos 6 nós, já gastando muito combustível. 6 nós é mais ou menos 11 km por hora. Esse carrinho. Esse aqui chega a 25 nós, que dá 45 km por hora. É um Tesla! O SMBR Álvaro Alberto, que é o nome desse submarino aqui, vai ter 100 metros de comprimento. E a previsão é que ele vá para o mar mais ou menos em 2031. Mas quem vai contar melhor essa história pra gente é o capitão-tenente Itamar, que ele deu uma aula de mais de 1 hora pra gente, que eu não sabia tudo sobre esse submarino aqui não. Itamar, eu queria saber quais são os próximos passos pra gente ter esse submarino na água. Como é que... O que a gente precisa desenvolver ainda? Esse submarino, ele está atualmente numa fase de detalhamento de projeto. Pausa. Uma volta aqui só para aparecer, deixa eu destacar. Capitão-tenente Itamar, engenheiro naval. Possibilidades, olha aí que possivelmente meus alunos estão assistindo. Existe a possibilidade deste jovem ter ingressado pelo Colégio Naval e depois ido para a Escola Naval e aí, depois de formado guarda-marinha e oficial da Marinha do Brasil, ter feito mestrado, ter feito curso de engenharia naval e tem cursos com mestrado junto na UFRJ, enfim. Ou, outra possibilidade, ele fez esse mesmo caminho, mas não entrando pelo colégio. Ele já fez o concurso de oficialato da Escola Naval, que é mais concorrido. Ou, agora essa é a mais comum. Ele é engenheiro naval formado, por exemplo, pela UFRJ, aqui no Rio de Janeiro, ou outra universidade que tem o curso de engenharia naval, e fez o concurso para quadro de engenheiros da Marinha. E aí, assim, é um concurso também muito, muito interessante. Você, engenheiro que quer engenheirar, cogite. Se você ainda tem idade e pique para fazer o TAF, que é o teste de aptidão física, boa sorte, bom concurso.
Fase de detalhamento de projeto, né? Ele foi iniciado o projeto desde 2012, né? A partir do acordo fechado entre os governos do Brasil e da França. Foi o acordo ProSub, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Nesse programa foram adquiridos 4 submarinos convencionais, que são eles o Riachuelo, o Humaitá, o Toneleiro e o Angostura. 2 deles já estão em teste de mar e 2 deles estão em construção no estaleiro em Itaguaí. O nosso submarino logo ali, nuclear vai aproveitar toda essa estrutura de construção lá em Itaguaí, né, inclusive a tecnologia de casco resistente. Então significa que o casco do submarino, essa parte mecânica dele, a gente já tem na água funcionando praticamente. A gente já tem toda a metodologia e a tecnologia adquirida através da construção dos outros 4 convencionais. E toda essa tecnologia ela está sendo empregada no projeto desse submarino aqui. A previsão para o início de construção desse submarino nuclear é em meados de 2022, né? A partir da construção das seções resistentes, né? Do casco resistente. Tá bom, então fechou. 2031 a gente está fazendo um Bora Ver no submarino nuclear brasileiro, hein? Tá marcado, pode me cobrar depois. Aí sim, hein? Aí sim, hein? Esse é um possível próximo vídeo pra gente reagir, não é não? Pô, aí... Ai. Deixa eu dar um confere aqui rapidinho. Pera... Só aquele leve comentário, porque a gente não pode terminar o nosso react sem uma pequena polêmica. Ele falou do programa ProSub, né, que é o Programa de Desenvolvimento de Submarinos. Ele foi iniciado em 2008, acho que assinado em 2011. Por acaso lhe recorda a memória quem presidia esta República Federativa que vos fala? Era o 9D, companheiro, porque nunca antes na história desse país nós pensamos que ia conseguir fazer um submarino nuclear. Hoje a gente está à beira de ter. E vamos lembrar que foi Dilmãe, grandíssima Dilma Rousseff, que botou o Griffin, né, para a gente fazer troca de tecnologia com a Saab sueca. Se a gente fosse, né, topar o que outra galera aí estava querendo, a gente teria, na verdade, nem caça, nem Embraer. Porque além de não querer ir para frente com caça, queriam pegar os caça americanos, né, lata véia, ainda estavam querendo que a gente vendesse a Embraer para Boeing. Complicado, hein? Avante indústria nacional, por favor. Estamos, inclusive, em vias de voltar a fabricar ureia no Brasil. Então, um passo de cada vez, retomar a nossa industrialização, ter aí a indústria naval, a indústria bélica, a indústria de fertilizantes e de combustíveis, todas ali funcionando. É isso que nós queremos. E eu te vejo no nosso próximo react. Se você chegou até agora aqui, por favor, deixa o like, se inscreve se não for inscrito no canal. Aqui o Órfãos da Silbene é praticamente uma cooperativa, cada um faz um react de uma coisa diferente. Toda segunda e toda quinta-feira de noite a gente faz live, então aparece aí e todo dia de manhãzinha costuma ter vídeo novo no canal. Beijo, um abraço, a gente se vê no próximo react e comenta aí, vai, o que a gente reage na próxima? Até e tchau!